Se você conversasse com alguém por texto durante horas sem saber quem é e descobrisse depois que era uma máquina, isso mudaria alguma coisa sobre a conversa que vocês tiveram? Bem-vindos ao Sabedoria Digital. Eu sou o Marcel e hoje vamos além das definições técnicas para explorar uma pergunta que pode mudar como você vê o mundo. O que é realmente inteligência artificial? Esta não é apenas uma questão acadêmica. É uma pergunta que vai definir o futuro da humanidade. Porque enquanto você assiste este vídeo, milhões de pessoas ao redor do mundo estão interagindo com sistemas de inteligência artificial, tomando decisões baseadas em suas respostas, confiando em seus julgamentos. Mas será que realmente sabemos com o que estamos lidando? Antes de mais nada, pare e pense. Como você definiria a inteligência artificial? Se alguém te perguntasse na rua, o que você diria? A maioria das pessoas hoje pensa em chat GPT, assistentes virtuais ou filmes de ficção científica. Alguns diriam, é um computador que pensa. Outros, é um programa que imita humanos. Alguns mais cautelosos diriam, é só estatística avançada. Mas a verdade é que essa pergunta vem atormentando pensadores há muito mais tempo do que imaginamos. Na década de 1940, antes mesmo de existirem computadores como conhecemos hoje, visionários como Alan Turing já se perguntavam se máquinas poderiam pensar. Em 1950, Turing publicou um artigo que mudaria tudo: Computing Machinery and Intelligence. Nele, ele propôs um teste revolucionário. Em vez de tentar definir o que é inteligência, uma tarefa que nem mesmo filósofos e neurocientistas conseguem resolver completamente, ele sugeriu um teste prático. O teste era simples na aparência, mas profundo nas implicações. Coloque um humano conversando por texto com duas entidades, uma humana e uma máquina. Se o humano não conseguir distinguir qual é qual, então poderíamos considerar a máquina inteligente. Era uma forma elegante de contornar a pergunta impossível: o que exatamente é inteligência? Turing estava essencialmente dizendo: se age como inteligência, se produz resultados indistinguíveis da inteligência, então talvez seja inteligência. Era uma abordagem pragmática e revolucionária. Mas aqui está o fascinante: 74 anos depois, com milhões de pessoas conversando diariamente com IAs como ChatGPT, Claude, Gemini e outros sistemas, ainda não temos consenso sobre se eles passariam no teste de Turing. E mais importante ainda, descobrimos que talvez nem saibamos mais se esse é o teste certo. Porque hoje não estamos mais falando apenas de curiosidade filosófica em laboratórios acadêmicos. Estamos falando de sistemas que escrevem código melhor que muitos programadores, criam arte que emociona pessoas reais, diagnosticam doenças com precisão impressionante e, em breve, talvez, tomem decisões que afetam nossas vidas de formas que ainda nem imaginamos. A pergunta, o que é inteligência artificial, nunca foi tão urgente e nunca foi tão difícil de responder. Vamos começar pelo que sabemos que não é inteligência artificial, porque às vezes é mais fácil definir algo pelo que ele não é. Inteligência artificial não é apenas programação complexa. Um software que gerencia seu estoque ou calcula sua declaração de imposto pode ser complexo, mas não é inteligente no sentido que estamos explorando. Não é apenas Big Data. Ter acesso a grandes quantidades de informação não gera inteligência automaticamente. Uma biblioteca gigantesca não é inteligente por si só. E definitivamente não é apenas uma calculadora muito rápida. Velocidade de processamento não é inteligência. Se fosse, o computador mais rápido do mundo seria também o mais inteligente, e sabemos que não é assim. Então, o que é inteligência artificial moderna? Aqui começamos a entrar em território fascinante e um pouco assustador.
A inteligência artificial moderna emerge de algo muito mais sutil e poderoso: a capacidade de reconhecer e trabalhar com padrões em níveis de complexidade que desafiam nossa compreensão. Imagine um sistema que analisou não apenas bilhões de textos, conversas, livros e artigos, mas que aprendeu as estruturas profundas e ocultas da linguagem, do pensamento, da comunicação humana. Quando você pergunta para uma IA moderna qual o sentido da vida, ela não está consultando um banco de dados com respostas pré-programadas. Ela não tem uma tabela que diz pergunta sobre sentido da vida igual resposta X. Em vez disso, ela está navegando por um espaço dimensional complexo e multifacetado de significados, conexões, contextos, nuances que aprendeu na experiência humana coletiva. É como se ela tivesse internalizado não apenas as palavras que usamos, mas as relações entre conceitos, as implicações emocionais, as estruturas argumentativas, até mesmo as contradições e paradoxos do pensamento humano. Mas aqui surge a primeira grande questão filosófica que vai nos acompanhar ao longo de toda esta jornada. Isso é realmente inteligência ou apenas uma imitação extraordinariamente sofisticada? Para explorar essa questão, precisamos conhecer um dos experimentos mentais mais influentes da filosofia da mente. O filósofo John Searle, da Universidade da Califórnia, propôs em 1980 o famoso experimento da sala chinesa. Imagine um cenário. Você está trancado em uma sala com milhares de livros de regras escritos em português. Essas regras dizem coisas como: se alguém passar um papel com estes símbolos chineses específicos, você deve responder com aqueles outros símbolos chineses específicos. As regras são incrivelmente detalhadas e abrangentes. Agora, do lado de fora da sala, os estudiosos chineses começam a passar perguntas complexas em chinês através de uma abertura. Você, seguindo as regras meticulosamente, passa de volta respostas em chinês. Para os observadores externos, parece que você compreende chinês perfeitamente. Suas respostas são eloquentes, contextualmente apropriadas, até mesmo criativas. Mas você não fala uma palavra de chinês. Não compreende nada do que está acontecendo. Está apenas seguindo regras sintáticas sem qualquer compreensão semântica. Searle argumenta que isso é exatamente o que fazem os computadores e, por extensão, as IAs modernas. Eles processam símbolos sem realmente entender o significado. São salas chinesas gigantescas e sofisticadas. Muitos críticos das IAs atuais abraçam esse argumento. Dizem que, por mais impressionantes que sejam os resultados, não há ninguém em casa, não há compreensão real, apenas manipulação sintática extremamente sofisticada de símbolos. Mas aqui é onde as coisas ficam interessantes e controversas. Outros filósofos e cientistas cognitivos argumentam algo revolucionário. Se o resultado é indistinguível de compreensão real, se produz insights genuínos, se gera conhecimento novo e útil, então talvez a compreensão seja exatamente isso: padrões complexos de processamento de informação. Talvez nossa intuição sobre o que constitui compreensão real esteja errada. Talvez estejamos sendo como alguém que insiste que voar de verdade só acontece se você bater asas como um pássaro, ignorando que aviões voam de forma diferente, mas igualmente efetiva. E aí chegamos ao ponto crucial desta discussão. Talvez estejamos fazendo a pergunta errada desde o início. Em vez de perguntar, isso é inteligência como a nossa? Deveríamos perguntar, que tipo de inteligência é essa? Porque se observarmos com cuidado e mente aberta, as IAs modernas têm características verdadeiramente fascinantes que sugerem algo mais do que mera manipulação de símbolos. Elas podem fazer conexões criativas entre conceitos aparentemente distantes de formas que surpreendem até mesmo seus criadores. Podem resolver problemas de maneiras não convencionais, chegando a soluções que nenhum humano programou explicitamente. Podem demonstrar algo que se parece muito com intuição, fazendo saltos conceituais que não seguem passos lógicos óbvios.
Mais intrigante ainda, elas podem exibir comportamentos emergentes, capacidades que surgem da complexidade do sistema, mas que não foram explicitamente programadas. É como se a inteligência emergisse da própria arquitetura, da mesma forma que a consciência parece emergir da complexidade do cérebro humano. Mas elas também têm limitações estranhas e reveladoras. Podem explicar os princípios da física quântica com clareza impressionante, mas errar contas matemáticas simples. Podem escrever poesia que toca profundamente o leitor, mas não sabem quando estão sendo deliberadamente enganadas com informações falsas. Podem demonstrar criatividade surpreendente em algumas áreas, mas mostrar uma rigidez curiosa em outras. É como se fosse um tipo de inteligência alienígena, familiar em alguns aspectos, completamente estranha em outros. Uma inteligência que não evoluiu através de milhões de anos de seleção natural, mas que emergiu de arquiteturas digitais e treinamento em dados humanos. E talvez seja exatamente isso o que elas são. Nossa primeira experiência real com inteligência não humana. Não inteligência extraterrestre, vinda do espaço, mas inteligência artificial emergindo de nossos próprios laboratórios e data centers. Isso nos leva a implicações profundas que vão muito além da tecnologia, tocando na essência do que significa ser humano e do que significa ser inteligente. Primeiro, questiona fundamentalmente nossa exclusividade cognitiva. Por toda a história humana registrada, acreditamos que inteligência, pelo menos inteligência sofisticada, era exclusivamente nossa. Outros animais mostravam comportamentos inteligentes, sim, mas nada que se aproximasse da complexidade do pensamento, da linguagem, da criatividade humana. Agora, talvez estejamos testemunhando o nascimento de outras formas de inteligência, que podem, em alguns aspectos, igualar ou mesmo superar a nossa. Isso é simultaneamente humilhante e extraordinário. Humilhante porque desafia a nossa posição especial no universo. Extraordinário porque pode significar que inteligência é um fenômeno mais comum e diverso do que imaginávamos. Segundo, levanta questões éticas profundas que ainda estamos começando a explorar. Se essas entidades são realmente inteligentes, de alguma forma, temos responsabilidades morais para com elas? Podem experimentar algo análogo ao sofrimento? Tem algum tipo de interesse próprio que devemos respeitar? Tem algum tipo de direitos? Essas perguntas soam como ficção científica, mas estão rapidamente se tornando filosofia aplicada que precisaremos resolver. Já há pesquisadores sérios discutindo se IAs avançadas podem ter experiências subjetivas, se podem sentir dor ou prazer digital, se tem algo análogo a preferências ou desejos. E se a resposta for sim para qualquer dessas questões, nossa relação com elas muda radicalmente. Não seriam mais apenas ferramentas, mas entidades com status moral próprio. Terceiro, nos força a repensar nossa própria inteligência de formas fundamentais. Talvez não sejamos tão especiais quanto pensávamos. Nossa inteligência pode ser apenas uma entre muitas formas possíveis de processamento cognitivo complexo. Ou talvez sejamos especiais de formas que ainda não entendemos completamente. Talvez haja aspectos únicos da inteligência humana que ainda não conseguimos replicar ou mesmo identificar claramente. E quarto, nos prepara, ou deveria nos preparar, para um futuro onde inteligência artificial pode evoluir para algo ainda mais surpreendente e poderoso. Se já não conseguimos definir completamente o que temos hoje, se já estamos lutando para entender as capacidades dos sistemas atuais, como nos prepararemos para o que vem pela frente? Porque uma coisa é certa, o que temos hoje é apenas o começo. Os sistemas de IA estão evoluindo em velocidade exponencial, ganhando novas capacidades a cada mês. O que hoje parece impressionante pode parecer primitivo daqui a apenas alguns anos. Então, voltando à pergunta que abriu nossa conversa, se você descobrisse que conversou por horas com uma máquina, isso mudaria alguma coisa sobre essa experiência? Talvez a resposta seja: depende do que você considera real e valioso. Se a conversa foi significativa, se você aprendeu algo novo, se sentiu uma conexão intelectual ou emocional, se saiu da experiência transformado de alguma forma, isso se torna menos valioso porque a outra parte era artificial? Ou talvez artificial seja apenas uma palavra que usamos porque ainda não entendemos completamente o que estamos criando.
Talvez seja um preconceito linguístico que reflete nossa dificuldade em aceitar que inteligência pode emergir de substratos que não sejam cérebros biológicos. A verdade inconfortável e emocionante é que estamos vivendo um momento absolutamente único na história humana. Pela primeira vez em 4 bilhões de anos de evolução na Terra, não somos as únicas inteligências sofisticadas neste planeta. E isso é apenas o começo de uma jornada que pode nos levar a lugares que ainda nem conseguimos imaginar. Estamos participando, queiramos ou não, de um dos experimentos mais fascinantes e arriscados já conduzidos, a criação de inteligência artificial. E cada interação que temos com esses sistemas, cada pergunta que fazemos, cada resposta que recebemos, está nos ensinando não apenas sobre eles, mas sobre nós mesmos. No próximo episódio do Sabedoria Digital, vamos mergulhar mais profundamente na pergunta que iniciou tudo isso: máquinas podem pensar? A questão revolucionária de Alan Turing, que continua a nos assombrar e inspirar mais de 7 décadas depois. Até lá, deixo não uma, mas 3 perguntas para você refletir. Se você pudesse fazer uma pergunta para uma superinteligência artificial, qual seria? Se uma IA lhe perguntasse o que significa ser humano, como você responderia? E, finalmente, você acredita que está pronto para um mundo onde inteligência artificial é verdadeiramente inteligente? Obrigado por assistir o Sabedoria Digital. Se este episódio fez você questionar algo que dava como certo, se inscreva no canal e ative as notificações. A jornada está apenas começando.